1 Coríntios 12, de 1 até o versículo 6, onde nós vamos ver, qual é o sexto princípio a respeito dos dons espirituais. Diz assim a palavra de Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ler, esses 6 versículos aqui da carta aos Coríntios. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós somos pecadores, então peço perdão pelos nossos pecados, que de fato o Senhor esteja nos perdoando, que de fato nós estejamos aqui com o coração arrependido pelos pecados que nós temos cometido, e que o Senhor venha hoje nos ensinar, venha nos presentear mais com a Tua palavra, que a Tua palavra nessa noite nos ensine, que ela nos exorte, que ela nos corrija. Nós de fato caminhamos errado mesmo muitas vezes, então peço que a Tua palavra, além de nos ensinar, ela nos discipline, ela nos corrija, para que a nossa vida venha a ser uma vida de louvor ao Senhor, uma vida que glorifica o Senhor. Se nós temos falhado em exercer os nossos dons na igreja, que o Senhor nos perdoe e nos conceda, à medida que a gente for aprendendo aqui a respeito dos dons espirituais, poder Te servir melhor na igreja, poder realmente exercer o dom que o Senhor nos deu, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, não para que o nosso objetivo seja cumprido, mas para que o Teu objetivo na igreja seja cumprido. Em nome do Senhor Jesus eu peço e eu agradeço. Amém. Bem, irmãos, o que nós lemos aqui é bem claro, O que nós lemos aqui deixa bem claro, a partir do versículo 4, que os dons na igreja, eles são diversos, certo? Eu tenho um dom, o irmão Natan tem um outro dom, ou a gente pode ter também o mesmo dom, não sei. O irmão Augusto tem outro dom, o irmão Breno tem outro dom, a Jamile tem outro dom. Então, na igreja, os dons eles são diversos, certo? Não necessariamente o dom que eu recebi do Espírito Santo vai ser o dom que você recebeu, mas também pode acontecer, como nós vamos ver mais na frente, que a gente tenha o mesmo dom, mas mesmo assim a gente não vai exercer esse mesmo dom que nós temos da mesma forma. Então aqui é bem claro quando a palavra de Deus diz que os dons eles são diversos na igreja, mas os diversos dons que eles são dados na igreja, eles são dados unicamente pelo Espírito Santo. Ele me deu um dom, um dom que pode ser diferente do seu, mas quem nos deu tanto o meu dom como o seu foi a mesma pessoa, e essa mesma pessoa é o Espírito Santo. Lá no versículo 5, aqui ele fala sobre serviços. Da mesma forma como os dons eles são diversos, os serviços também são diversos. E mesmo que os serviços eles sejam diversos, mas nós servimos ao mesmo Senhor. Eu tenho o meu dom, você tem o seu, mas nós servimos ao mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Além de termos em comum a mesma fonte dos dons, que é o Espírito Santo, nós também temos em comum que nós servimos ao mesmo Senhor. E ele fala lá no versículo 6 que também as realizações são diversas na igreja. Ou seja, a forma como os dons são exercidos na igreja são diversos também. Eu exerço o meu dom de uma forma,
E o irmão recebe o dom que o irmão recebeu da forma que o irmão desempenha. Há diversidade nas realizações também. E essas realizações aqui têm a ver com a verdade de que o que nós realizamos na igreja não é meramente nós que realizamos, mas é Deus quem realiza através de nós. Por exemplo, eu estou aqui trazendo essa noite essa pregação, mas não é meramente eu que com a minha própria vontade, ou a minha própria força, ou a minha própria capacidade, estou aqui trazendo essa mensagem para os irmãos. É Deus quem está agindo através de mim nesse momento. O irmão também, quando está desempenhando o dom que o irmão tem na igreja, o dom que foi dado pelo Espírito Santo, no irmão também está como exercendo não meramente da parte do irmão o dom, mas da parte de Deus. Deus é quem realiza a obra dele na igreja, e ele nos usa como meros canais para realizar a obra dele. Percebeu aí, né, que a Trindade Divina ela está completamente envolvida no serviço na igreja, né? O Espírito Santo ele dá o dom que é para servir ao mesmo Senhor, que é Jesus Cristo, mas no final das contas quem acaba realizando tudo é Deus através de nós. Então, irmãos, isso deve nos fazer refletir uma coisa, né? Uma grande verdade, é que na igreja nós não somos nada, certo? Na igreja nós não somos nada. O dom que nós temos foi dado pelo Espírito Santo, que nos capacitou para servirmos ao mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. E no final das contas, até quem acaba realizando o dom não somos nós, é Deus através de nós. Nós somos meras ferramentas nas mãos de Deus para Ele realizar a obra dele, tanto eu como você. E isso deve nos fazer refletir também que a obra não é nossa, a obra na igreja não é nossa. Essa obra aqui não é da irmã Válquia, essa obra aqui não é do Leonardo, não é de nenhum irmão aqui. Essa obra ela é de Deus, porque é Deus, o Espírito Santo, quem nos dá o dom. É Deus, o Espírito Santo, quem nos capacita para servirmos a Cristo. E esse serviço ele é realizado não meramente por nossa capacidade, mas é Deus realizando o serviço através de nós. Então, irmãos, essa verdade deixa bem claro que na igreja não existe um irmão que seja mais importante do que o outro irmão. Essa verdade deixa bem claro que na igreja não existe um irmão que coloque para si a ideia ou a prerrogativa de ser melhor do que os outros irmãos. Não, porque é o Espírito Santo quem nos dá os dons para nós servirmos a Cristo, e é o próprio Deus quem realiza a obra através de nós. Irmãos, e isso, irmãos, entra em choque com o que a gente vê aí no mundo evangélico brasileiro. Isso entra completamente em choque, porque no meio evangélico brasileiro tem homens, né, líderes de igrejas evangélicas, que botam para si a prerrogativa de ser uma grande autoridade na igreja, de ser, muitos até, uma autoridade apostólica. E, infelizmente, muitos irmãos ignorantes que não conhecem bem a palavra de Deus acabam caindo na lábia desses homens. Mas anote o que a palavra de Deus aqui ensina aqui. Ela deixa bem claro, olha, o dom que você tem não veio de você mesmo, foi o Espírito Santo quem lhe deu. E esse dom é para você servir a Cristo na igreja. Mas no final das contas não é você quem realiza, é Deus quem realiza o dom, nem você. É o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo quem realiza a obra dele na igreja através de nós. Tá certo?
E Paulo, ele tinha grandes motivos para dizer isso aqui à igreja, porque eu acho que os irmãos lembram que nós vimos que a igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida, que estava completamente dividida. Era uma igreja que possuía todos os dons, como nós lemos na pregação passada, lá no capítulo 1, né? Até eu falei que tem muitas igrejas evangélicas, né, que são pentecostais, que não gostam, que criticam as igrejas que não são pentecostais, porque nas igrejas não pentecostais, que é o caso aqui da nossa, a gente não grita no culto, a gente não fala em línguas no culto, a gente dá mais prioridade à pregação da palavra de Deus. E aí muitos pentecostais olham para a nossa igreja e dizem, vixe, ali é uma igreja morta, porque cadê os dons naquela igreja? Mas nós vemos aqui em Corinto o exemplo de uma igreja que possuía todos os dons, como nós vimos lá no capítulo 1. Mas era uma igreja que estava doente, era uma igreja que estava dividida. E Paulo, por isso que Paulo aqui tem esse propósito de ensinar para aqueles irmãos que, na realidade, quem estava realizando os dons deles lá na igreja não eram eles, mas era Deus quem estava realizando através deles. Aqueles irmãos, era necessário para eles humildade, para eles caírem em si e olharem para si e verem que são meros pecadores, que são meras ferramentas nas mãos de Deus. E Deus tem que ser glorificado por isso. Nós temos que dar glória a Deus porque nós não somos nada. Nós somos míseros pecadores usados por Deus para Ele realizar a obra dele aqui nessa terra. Tá certo? E, obviamente, na igreja. Por isso que os dons são diversos, mas o mesmo Espírito é quem dá o dom, os dons. Os serviços também são diversos, mas são para o mesmo Senhor. E as realizações também são diversas, mas tudo é realizado pelo único Deus, né? Tudo é realizado pelo Pai. Ora, é óbvio, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão em unidade, em uma unidade perfeita. E não é à toa que o apóstolo Paulo, nos versículos 4, 5 e 6 aqui que nós lemos, coloca a pessoa do Deus triuno aqui. Não é à toa, não é que o apóstolo Paulo fala a respeito da trindade aqui, nos versículos 4, 5 e 6, porque ele quer ensinar para os irmãos aqui, e este é o sexto princípio, que o grande objetivo dos dons na igreja é a unidade da igreja. Esse é o grande objetivo de Deus dar os dons para os irmãos na igreja. É para a igreja esteja unida, é para que a igreja ela esteja em unidade. Porque, ora, e isso é óbvio, os dons devem ser para a unidade da igreja, porque nós recebemos os dons da mesma pessoa, que é o Espírito Santo. E os dons são para servir ao único Senhor. E o único Deus é quem realiza tudo através de nós. Então, os dons são para a unidade na igreja. Os dons são para manter a igreja unida. Os dons são para manter a igreja com um único objetivo. Para que a igreja tenha um alvo, um único objetivo. Então, irmãos, quando nós vemos uma igreja dividida, né, é um sinal que aquela igreja não está exercendo bem os dons que Deus deu a elas, porque ao invés deles estarem unidos e em unidade, eles estão se dividindo, eles estão brigando uns com os outros, como nós vimos aqui em Corinto, né, que um dizia, não, eu sou de Paulo, o outro, não, eu sou de Apolo, e o outro, não, eu sou de Cefas. Estava havendo divisão naquela igreja, mesmo eles possuindo todos os dons. Imagine aí todos os dons: dom de línguas, dom de profecia, dom de cura. Aquela igreja tinha todos esses dons, mas não estava exercendo corretamente esses dons. E até eu comentei que o fato de uma igreja possuir todos os dons não é indicativo de que ela é uma igreja espiritual. No caso aqui, Corinto era uma igreja carnal, como nós vimos lá no capítulo 2, que Paulo diz, olha, vós sois carnais, mesmo possuindo todos os dons. Então, os dons, irmãos, que nós temos, e esse é o sexto princípio que nós aprendemos,
eles são para que a igreja esteja em unidade, para que a igreja esteja num único objetivo. E o interessante, né, que tem a ver com a leitura que a Walker fez aqui hoje, né, da reflexão que ela trouxe, né, que fala a respeito do amor. Interessante que uma igreja ela está unida quando os irmãos amam uns aos outros, e até esse é o teor do capítulo 13 de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, né, que nós ainda vamos chegar lá ainda. Mas o que nós devemos aprender hoje aqui, irmãos, é que os dons que Deus nos deu devem ser para a unidade na igreja. Irmã Socorro, eu não sei se a senhora sabe qual é o dom que Deus deu à senhora na igreja, mas um dia que a senhora descobrir qual é o dom, né, saiba que esse dom é para que a igreja seja unida, é para a unidade da igreja. Sandra, né, o dom que Deus te deu na igreja é para que você sirva a Cristo, para que a igreja seja unida. Jamile, a mesma coisa. Todos nós aqui recebemos um dom do Espírito Santo, e esse dom deve nos conduzir para a unidade, deve nos focalizar para a unidade. Irmãos, infelizmente ou felizmente, não sei, eu já passei por igrejas que tinham dons, mas não exerciam os dons corretamente, e aí eram igrejas divididas, né? Hoje nós realizamos aqui uma pequena assembleia, né, aqui entre nós, né? Foi uma assembleia tranquila, né? Graças a Deus nós resolvemos algumas coisas, mas, irmãos, em algumas igrejas as assembleias, né, as reuniões de negócios da igreja são briga do começo ao fim, tá certo? E aí nós vemos desunião, nós vemos que os irmãos não estão unidos no mesmo propósito, e isso é um indicativo de que os irmãos estão exercendo os dons não para que o objetivo de Deus seja cumprido, mas para que os próprios objetivos deles sejam cumpridos na igreja. E isso de fato acontece, tá certo? E eu acho que alguns irmãos aqui, os irmãos que são mais antigos, né, ou nos irmãos que são membros de uma igreja maior, sabem que de fato isso acontece. Graças a Deus na nossa igreja, que é uma igreja pequena, isso não aconteceu. Mas nas igrejas grandes, né, eu sou membro, o Walker, ela é membro, e os irmãos ali são membros de uma igreja grande, e nós sabemos que numa igreja grande às vezes acontecem esses problemas de irmãos que de fato têm o dom, têm dons dados pelo Espírito Santo, mas no lugar deles exercerem os dons para que o único objetivo de Deus seja cumprido, eles exercem para que o objetivo dele próprio seja cumprido. E o resultado disso é confusão. O resultado disso é desunião na igreja. O resultado disso é divisão na igreja. E igrejas, irmãos, elas se dividem devido a esse problema. No nosso próprio movimento batista regular, são inúmeras as igrejas que já se dividiram porque não perceberam isso, que os dons devem nos conduzir para a unidade. Eu sou pastor, não para que meu objetivo seja cumprido, mas para que o objetivo de Deus seja cumprido na igreja. Um irmão é evangelista, não para que o objetivo dele seja cumprido, mas para que o objetivo de Deus seja cumprido. Mas muitos irmãos querem exercer os dons para cumprir seus próprios objetivos, e isso acarreta em divisão, isso acarreta em desunião, isso acarreta em briga, e isso acarreta em divisão. É interessante que o movimento evangélico brasileiro, ele é tomado, né, de divisões, né? Se você for analisar em todas as denominações, ou pentecostais, ou tradicionais, ou fundamentalistas, em todas ocorrem divisões. Nem todas há igrejas, né, que se dividem, porque não exercem o dom com humildade, a fim de que a igreja seja edificada, a fim de que a igreja seja unida, né? E isso acontece. Eu acho que os irmãos aqui, alguns devem conhecer igrejas que se dividiram devido a isso. Mas, irmãos,
isso não pode acontecer na nossa igreja. Na nossa igreja aqui, isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa igreja. Nós estamos aprendendo, e nós estamos aprendendo que os dons devem ser para a nossa união. Então, o nosso dom deve ser para nos unir, não para nos separar. Entendeu? Nosso dom deve ser para unir cada membro dessa igreja, e não para separar os membros dessa igreja uns dos outros. E isso é óbvio, porque nós recebemos o dom da mesma pessoa. Então, essa pessoa tem o mesmo objetivo para todos os dons. E interessante, né, que no versículo 5 fala que os serviços são distintos. E no versículo 6 fala que as realizações são distintas. E isso de fato acontece. Por exemplo, lá na igreja bereana eu já fiz parte do Ministério de Evangelismo durante muito tempo lá. E aí eu saía com os irmãos lá na igreja para ir evangelizar, para ir visitar pessoas e evangelizar. Era eu, o irmão Abdias, o irmão Flávio, que não está mais lá na igreja, infelizmente, o irmão Luiz, o irmão Ailson, o pastor também ia também, não é, muitas vezes, o irmão Armando, o irmão Raimundo, e nós saímos para evangelizar. E estava na cara que a gente tinha esse dom de evangelizar, porque a gente gostava muito de evangelizar. Não é? E aí, mas só que as realizações desses dons pelos irmãos e por mim não eram iguais. Eu evangelizava de uma forma, Abdias de outra, e o irmão Luiz de outra, não é? E o irmão Flávio de outra. Mais interessante, né? Mesmo que os nossos evangelismos fossem diferentes, nós trabalhávamos para que a igreja estivesse em unidade. Não é? Mas muitas vezes, irmãos, eu reconheço que nós fomos tentados para que a gente exercesse o dom, não para que a igreja fosse unida, mas não para cumprir o objetivo de Deus, mas para que o nosso objetivo fosse cumprido. Muitas vezes, irmãos, nós do Ministério de Evangelismo lá na igreja bereana, nós entramos em choque muitas vezes com a liderança da igreja, com a diretoria da igreja, porque nós queríamos não exercer o dom para cumprir o objetivo de Deus. Muitas vezes nós queríamos exercer o dom para cumprir o nosso objetivo. E isso gerou, graças a Deus, não gerou divisões lá na igreja, mas gerou muito problema. Então, irmão, lembre-se, quando você for exercer o seu dom aqui na igreja, exerça com humildade. Não queira cumprir o seu próprio objetivo. Não queira que o seu próprio objetivo seja cumprido, mas queira que o objetivo de Deus seja cumprido. E qual é o objetivo de Deus para a igreja? É que ela seja edificada, é para que ela seja amadurecida, é para que nós cooperemos uns com os outros em unidade na igreja, resultando que a unidade é o grande objetivo de Deus para os dons que Ele nos presenteou, né? Para os dons que Ele nos deu. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, lembrem-se, né, que nós possamos exercer o nosso dom com humildade, e não para cumprir os nossos objetivos, e sim para cumprir os objetivos de Deus na igreja, né? E eu espero ao longo dessas mensagens que a gente possa aprender aos poucos quais são esses objetivos, ou o objetivo de Deus para os nossos dons na igreja. Amém? Então nós continuamos no capítulo 12 na próxima pregação. Vamos orar?